Essas são as candidatas a raízes racionais. Os testes seguintes verificam se cada uma das candidatas a raízes se verificam como tal ou não. Como o resto da divisão não é nulo, significa que menos 1 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, então 1 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, menos 3 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, 3 não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, menos meio não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, meio não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, menos 3 meios não é raiz da equação. Como o resto da divisão não é nulo, 3 meios também não é raiz da equação. Como nenhuma das candidatas a raízes se verificou como tal, concluímos que a equação não admite raízes racionais. Essas são as candidatas a raízes racionais. Os testes seguintes verificam se cada uma das candidatas a raízes se verificam como tal ou não. Como o resto da divisão é nulo, então menos 1 é raiz da equação. Sendo a equação do terceiro grau, ela admite exatamente 3 raízes. Como já conhecemos uma delas, para calcularmos as outras duas, basta igualarmos a zero o quociente. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau. E chegamos a essas duas raízes. E, finalmente, escrevemos o conjunto solução da equação. Essas são as candidatas a raízes inteiras.
Os testes seguintes verificam se cada uma das candidatas a raízes se verificam como tal ou não. Como o resto da divisão é nulo, 1 é raiz da equação. Sendo a equação do terceiro grau, ela admite exatamente 3 raízes. Como já conhecemos uma delas, para calcularmos as outras duas, basta igualarmos a zero o quociente. Como a equação do segundo grau resultante tem discriminante negativo, ela não admite raízes reais. Portanto, a equação proposta também não admite raízes reais. Para que zero seja raiz dupla de uma equação, é necessário que seu termo de menor grau tenha grau 2. Assim, identificamos bx mais c a zero. Portanto, b igual a zero e c igual a zero. E a equação se resume a essa forma. Colocamos o fator comum x ao quadrado em evidência. Como o produto é nulo, ou o fator x ao quadrado é nulo, que nos fornece as duas raízes nulas, ou o fator x ao quadrado mais a menos 3 é nulo. E para que essa equação do segundo grau não admita raízes reais, é necessário que a menos 3 seja positivo. Portanto, a maior que 3. Basta fazermos a transformação aditiva x igual a y menos 1. Então, na equação, substituímos x por y menos 1. Efetuamos as potências indicadas. Aplicamos a propriedade distributiva. E reduzimos os termos semelhantes, chegando a essa equação do terceiro grau. Baseado no esquema, podemos escrever essa identidade para f de x. Substituímos x por alfa na identidade. Lembrando que, sendo alfa raiz de f de x, então f de alfa é zero.
Lembrando ainda que, sendo alfa raiz de g de x, g de alfa é zero. Portanto, R de alfa é igual a zero. E sendo R de alfa igual a zero, então alfa é raiz de R de x. Como queríamos demonstrar. Com base nos esquemas das divisões sucessivas acima, podemos afirmar que, se alfa é raiz de f e g, então alfa é raiz de R1, resto da divisão de f por g. Se alfa é raiz de g e de R1, então alfa é raiz de R2, resto da divisão de g por R1. Se alfa é raiz de R1 e de R2, então alfa é raiz de R3, resto da divisão de R1 por R2. E assim sucessivamente. Alfa é raiz de R índice K, onde R índice K é o MDC entre f de x e g de x. Como queríamos demonstrar. O resto da divisão de f de x por g de x não é nulo. Como o divisor x² menos x menos 6 é divisível pelo resto 3x menos 9, então 3x menos 9 é o MDC entre f de x e g de x. Esse MDC fornece as raízes comuns a f de x e g de x. Daí a resposta, a raiz comum é 3. O resto da divisão de p de x por q de x não é nulo. Como o divisor x³ menos 5x² menos 2x mais 24 é divisível pelo resto menos x² mais 7x menos 12, então esse resto é o MDC entre p de x e q de x.
Igualando a zero esse MDC, encontraremos as raízes comuns a P de x e Q de x. Aplicamos a fórmula de Bhaskara para resolver a equação completa do segundo grau. E chegamos a essas duas raízes. Portanto, as raízes comuns a P de x e Q de x são 3 e 4.